amargo para o Palmeiras, que sofreu um empate no último minuto contra o Novo Horizontino. A partida terminou em 1-1 e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre essa rodada de abertura do Campeonato Paulista. Para você que está chegando agora, você pode se inscrever no canal para receber mais vídeos. Não esquece de deixar um like, que você me ajuda bastante também. Então vamos falar desse time do Palmeiras que começou o ano de 2024 praticamente igual ao modo como terminou o ano de 2023. Fazendo aquela saída de 3 jogadores, embora defensivamente tivesse também o lateral esquerdo Vanderlan fechando uma linha com 4 jogadores. Aí no meio campo a gente tinha Zé Rafael e Richard Rios como dupla de volantes, o Rafael Veiga como um meia centralizado, e o Palmeiras jogou com 2 atacantes, Rony e Breno Lopes. Todos nomes muito mais do que conhecidos pelo torcedor palmeirense, que estava ansioso para ver a estreia dos reforços. Os 3 reforços que o Palmeiras contratou começaram o jogo como opção no banco de reservas. Então o palmeirense teve que esperar um pouquinho mais para, ao decorrer do jogo, esses jogadores entrarem. Bruno Rodrigues entrou no lugar do Rony, o Caio Paulista entrou no lugar do Vanderlan, o Aníbal Moreno no lugar do Zé Rafael, e a gente teve também uma entrada do Atuesta, que é um cara que eu queria falar um pouquinho mais no final do vídeo, mas antes vamos falar da partida em si. A verdade é o seguinte, quando eu digo que o Palmeiras começou esse ano da mesma forma como terminou ano passado, vale para várias coisas, não é só para escalação não, mas também para este fato do Palmeiras às vezes acordar só no segundo tempo, cede chance ao adversário e na segunda etapa volta um pouco mais ligado, se impõe mais no jogo. Eu não sei exatamente as causas disso acontecer, mas tem sido muito comum aí nos últimos tempos para o palmeirense. E essa história se repetiu com o Novo Horizontino no jogo de hoje, jogando bem até. No primeiro tempo criou algumas oportunidades, chegou a ter um gol anulado, pressionou o Palmeiras, criou uma dificuldade enorme para o Palmeiras sair jogando. O time do Abel Ferreira sofreu com a bola no pé no setor defensivo, errou inúmeros passes e nessas oportunidades em que errou o passe, gerou bons lances para o Novo Horizontino, que acabou marcando um gol num lance que foi anulado pelo VAR e que, se não fosse anulado pelo VAR por uma falta na origem do lance, teria contado com mais um erro que também remete muito ao ano passado. Eu vou colocar para vocês na tela aí uma imagem que mostra o posicionamento da linha defensiva do Palmeiras totalmente desarticulada, dando condição a 3 jogadores que em tese estariam impedidos, né, caso a linha estivesse realmente alinhada, e com esse destaque no posicionamento aqui do lateral direito do Palmeiras acabou dando condição para aquilo que teria sido um gol, não fosse uma falta no começo do lance. E bom, o Palmeiras mais uma vez jogou com aquela dobradinha de laterais direito. A gente fica na expectativa de que isso possa inclusive acontecer daqui para frente na lateral esquerda com a chegada do Caio Paulista. Acho que essa é uma alternativa que vai deixar muito palmeirense de cabelo em pé, porque não parece ser o melhor dos mundos, né? Apesar de você ganhar um jogador mais na lateral de campo, que é onde o Palmeiras constrói as suas jogadas, o time pode ter um pouco mais de dificuldades na criação. Mas a gente está só na primeira rodada, isso ainda não aconteceu, só estou aventando como hipótese, ainda não é o caso de nós falarmos disso. Agora, dentre os destaques positivos e negativos, aqui eu queria colocar que negativamente o Vanderlan pareceu muito afoito, muito inseguro, errou um número muito grande de lances. O Murilo, o zagueiro, também errou inúmeras vezes em vários lances ali, espanando a bola, parecia ainda com bastante falta de ritmo de jogo. E mesmo o Gustavo Gomes, Marcos Rocha, vários jogadores pareciam estar ali no seu melhor momento. No ataque, Breno Lopes e Rony mal receberam a bola, porque o Palmeiras teve muita dificuldade no primeiro tempo. Rafael Veiga ficou muito preso à marcação, não conseguiu gerar espaços. Mas para a segunda etapa, esse cenário melhorou um pouquinho. O Rafael Veiga não só encontrou muito mais espaço, se apresentou bastante para o jogo, como fez um gol de cabeça. Um lance que é muito característico do Rafael Veiga, ele conseguiu invadir a área no momento certo, estava livre de marcação, no cabeceio ele abre o placar para o Palmeiras, que parecia que tiraram uma vitória de um jogo muito perigoso, em que ele sofreu com muitas finalizações, bolas na trave, contra-ataque, chute de fora da área na gaveta que o Everton foi lá salvar. Então o Palmeiras já estava contando um pouco com a sorte até esse momento do jogo em que ele abre o placar. Parecia que o Novo Horizontino perdeu um pouco de ímpeto após pressionar muito no primeiro tempo, e isso deu esse espaço ao Palmeiras. O Palmeiras puniu, fez o gol, mas podia se considerar no lucro, porque pelo que o Novo Horizontino produziu no primeiro tempo, não seria de se estranhar se ele já tivesse virado o intervalo vencendo a partida. Até que o Palmeiras, após errar mais algumas vezes, insistir em vários erros de saída de jogo, conseguiu entregar um gol. No último lance do jogo, uma situação ridícula, realmente uma situação vexatória. O Palmeiras recua uma bola para o Everton sai jogando errado, joga para o lateral é cobrado rapidamente, a zaga do Palmeiras deu uma vacilada forte ali, sobrou para o atacante do Novo Horizontino, que não perdoou, e a partida termina empatada. Vamos ponderar uma coisa aqui, o resultado é do agrado do torcedor do Palmeiras? É claro que não. O Palmeiras jogou bem? Também não, mas vamos com calma, porque é o primeiro jogo da temporada, falta ritmo de jogo, tem peças novas, o pessoal precisa se enquadrar de novo no esquema, não é para se desesperar, com certeza. Também deve-se levar em conta que o Novo Horizontino deve ser uma das equipes mais fortes, com exceção dos que estão na primeira divisão, né? Os 3 grandões, Red Bull Bragantino, e se você quiser colocar o Santos aí na conta, coloque também, mas é uma equipe que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, fez um bom campeonato no ano passado, demonstra um bom desempenho em muitos momentos e já é histórico, né? O Novo Horizontino não é o primeiro Campeonato Paulista que ele vem forte, já tem bons anos que
que o trabalho ali é feito num nível um pouco acima dos demais do interior. Então era um adversário forte também, vamos colocar isso em conta, só que o tipo de gol que o Palmeiras tomou é muito enervante. É uma coisa que decepciona o torcedor. Não tem como não ficar com aquele gosto amargo na boca de uma vitória perdida, né? Dada a circunstância, o último lance do jogo, o Palmeiras, apesar de não ter feito uma grande partida, conseguiu sair na frente, baixou até um pouco o moral do Novo Horizontino, que estava jogando bem, sofreu o gol, deu uma queda, teve a questão física, o jogo com muito calor. Mas enfim, sem grandes preocupações no primeiro momento, vamos ver como o Palmeiras se sai no próximo jogo e como é que o trabalho vai se desenvolvendo. Mas agora, falando em trabalho que está se desenvolvendo, eu estou desenvolvendo esse trabalho para vocês também aqui de produção de conteúdo e eu estou buscando algumas ideias. Eu queria encontrar um formato novo para a gente fazer esses vídeos da rodada em que a gente comenta os jogos, comenta o que aconteceu nos campeonatos. No ano passado eu tinha um formato próprio que eu mantive até o final para não quebrar o padrão, mas para esse ano eu estou buscando algumas alternativas. Então você que me assiste, se você tiver sugestões, quiser deixar ideias de que modo a gente pode abordar esses assuntos, eu peço que você deixe aí nos comentários. Lembrando que no ano passado eu trazia aqui uma mesa tática, mostrava um pouco o posicionamento dos jogadores, que é uma coisa que eu gosto, mas eu percebi que o público não está muito interessado. Então não adianta eu ficar aqui falando e fazendo isso sozinho, certo? Eu preciso também fazer algo que agrade a quem está me assistindo. Mas enquanto isso não acontece, eu vou comentar um pouquinho também o que aconteceu nos demais jogos, só passando pelos resultados para vocês aqui bem rapidinho, para mostrar que dentre as principais equipes, o Red Bull Bragantino no dia de ontem perdeu para o Água Santa por 1-0. O Santos venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. O Santos começa a bem o campeonato. São Paulo vence o Santo André jogando em casa por 3-1. Foi um placar aqui um pouco mais expressivo, por enquanto uma hora da rodada. E o Palmeiras teve esse empate com o Novo Horizontino em 1-1, sofrendo gol no finalzinho. Já o Corinthians está jogando enquanto eu estou gravando esse vídeo e por enquanto está vencendo já por 1-0 o time do Guarani, mas o jogo ainda não acabou, eu não sei qual vai ser o placar final, mas vamos deixar em aberto essa informação aqui para vocês também. Para esse comecinho de ano então, eu gostaria de comentar mais dois assuntos que são do interesse do torcedor do Palmeiras, mas que eu acabei não fazendo vídeo sobre isso, porque eu acho que são assuntos que acabam sendo pequenos, seriam vídeos muito curtos. Mas eu queria falar um pouquinho da situação do Atuesta, que eu comentei que entrou já no final do jogo, lá perto dos 79 minutos, se eu não me engano, que é um jogador que o Palmeiras contratou com alguma expectativa. Eu confesso que eu esperava bastante dele. Não conseguiu se desempenhar tão bem o seu futebol, sofreu uma grave lesão no ano que se passou, mas se recupera e volta para o time. Foi um destaque nos jogos treinos do Palmeiras, que o Palmeiras fez antes de começar o campeonato. Porém, ao mesmo tempo, eu vi uma informação, um vídeo do canal lá do Felipe Fatincani, em que ele dizia que o Atuesta teria ficado desgostoso com um possível caso ali do Palmeiras ter oferecido esse atleta por empréstimo a outras equipes por considerar que não vai contar com o jogador para essa temporada. E é sobre isso que eu queria falar aqui, porque me parece que sim, é um cara que ainda não rendeu, mas que tem um potencial técnico interessante. Para mim, longe de ser um jogador descartável que o Palmeiras empreste para uma outra equipe, seja sul-americana ou brasileira. E agora que ele se recupera de lesão, é claro que alguns jogadores nunca mais voltam a ser o que eram antes, outros voltam a jogar normalmente. Não sabemos qual é o caso dele, que já não vinha bem antes da lesão, é verdade. Mas por que não aproveitar o Campeonato Paulista, onde o jogador pode pegar mais ritmo, mais confiança, você tem a oportunidade de fazer mais testes para ver o desempenho do jogador, né? Considerando que essa informação seja verdadeira e que o Palmeiras tenha o oferecido por empréstimo, eu acho que é muito precipitado. Eu esperaria ver no Campeonato Paulista como o jogador se sai. De repente a gente descobre que tem já no elenco um jogador, uma opção para o meio de campo que seria muito útil ao longo da temporada, principalmente considerando que o Palmeiras é um time de contratações muito modestas, né? Então acho que se desfazer desse jogador não seria o melhor dos mundos. E um outro assunto que eu queria comentar aqui bem rapidamente é sobre o Vinha, que foi contratado pelo Flamengo como lateral esquerdo, um cara que deixa saudades no torcedor do Palmeiras, não pela ausência de uma opção, porque o Piquerez não só supriu a posição do Vinha de uma forma, eu diria, até melhor do que o Vinha jogava, mas porque o Vinha era um cara que tinha uma certa identidade. Ele demonstrava um certo carinho pelo Palmeiras. Quando o Palmeiras foi jogar uma final contra o Flamengo em Montevidéu, não sei se vocês se lembram, o Vinha já não estava no elenco, mas ele deixou uma miniatura do estádio Centenário para todo o elenco palmeirense, como uma espécie de homenagem, como uma espécie de incentivo para eles ganharem o jogo. Então, é um cara que, obviamente, o torcedor do Palmeiras não vai gostar de ver com outra camisa, mas do ponto de vista do Flamengo, é uma excelente contratação, porque é um excelente lateral. Eu não sou aquele cara que fica revoltado com o jogador, porque mudou de time, só podia ter jogado aqui. Não, o cara é um profissional, a carreira dele acaba, tem prazo de validade, ele não estava sendo muito bem aproveitado no futebol italiano, ele precisa dar sequência na carreira dele e surgiu essa oportunidade de jogar no Flamengo. Então que seja, não tenho nada contra o cara, desejo sorte, mas como eu disse, jamais contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras que ele perca todos os pênaltis, seja expulso, tropece na bola, e enfim. Só queria fazer esse outro registro aqui também. Então, pessoal, esse é meu vídeo de abertura da temporada. Palmeiras não jogou bem, passou um baita sufoco contra o Novo Horizontino, que sim, é um time forte, mas o motor ainda está amaciando, né? O carro ainda está se aquecendo. Vamos esperar para ver como será o Palmeiras nas próximas rodadas. É claro, para você acompanhar mais
sobre esses assuntos, você pode se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos. Deixa o like que você me ajuda bastante. Eu espero todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!